Paz do Senhor, irmãos, estamos aqui novamente com mais um vídeo. No vídeo de hoje estaremos apresentando mais uma dica de leitura. Este livro, Batismo em Diferentes Visões, de Karl Barth e Oscar Cullmann. Então, irmãos, estamos aqui com o livro Batismo em Diferentes Visões. Um debate entre dois teólogos, Karl Barth, da Igreja Reformada, e Oscar Cullmann, da Igreja da Reforma, Igreja Luterana. Neste livro estará em debate acerca do batismo cristão, que suscita o desdobramento de diversas questões que envolvem o assunto, tais como o significado soteriológico do batismo, as pessoas a quem ele deve ser ministrado, as formas de sua administração, bem como a definição quanto aos que estão habilitados a batizar, ministros ou leigos. No meio protestante, antes que se proporcione o tempo necessário ao amadurecimento da discussão, a rotina eclesiástica exige posicionamentos doutrinários, cujas conclusões, quando existem, desembocam em procedimentos ritualísticos inadiáveis. A quem batizar? Adultos ou crianças? Como batizar? Imersão ou aspersão? Quem batiza? Um ministro ordenado ou um leigo piedoso? Nesse livro temos o cotejo da visão de dois grandes teólogos do século XX, Karl Barth e Oscar Cullmann. Guiados por convicções pessoais, eles trataram do assunto com raro despendimento em relações aos compromissos que tinham com a Igreja Reformada e a Igreja Luterana, respectivamente. Nesta obra de teologia comparada, a pesquisa que os dois teólogos empreendem resulta em uma curiosa inversão de expectativas quanto ao posicionamento deles diante dessas questões práticas. Então nós temos aqui Karl Barth, para quem não conhece, nasceu em 1886, faleceu em 1968. Talvez o teólogo mais influente de língua alemã do século XX, filho de um ministro da Igreja Reformada e catedrático em Berna. Barth foi ordenado em 1908. Seu reconhecimento da bancarrota ética da teologia protestante liberal durante o seu pastorado em Summerville, durante a Primeira Guerra Mundial, levou a questionar a sua própria posição. Em 1919, publicou a primeira edição da Carta aos Romanos. O livro conquistou-lhe uma cadeira da teologia reformada em Göttingen e é reconhecido como o início da neo-ortodoxia, ou teologia dialética ou teologia da crise. E o outro autor, Oscar Cullmann, teólogo protestante e professor de Novo Testamento, é um dos pioneiros do movimento ecumênico do século XX. Morreu aos 96 anos em Chamonix, França. Nascido em 1902 em Estrasburgo, Cullmann desenvolveu seus estudos nas universidades de Paris e Estrasburgo, onde mais tarde se formou professor nos anos 30. Entre 1938 e 72, ensinou na Universidade da cidade de Basel, onde formou um centro de teologia ecumênica. Promoveu encontros com teólogos católicos, romanos e ortodoxos. Tornou-se durante o Concílio Vaticano II observador oficial não católico, de 62 a 65, onde propôs ao Papa Paulo IV o estabelecimento de um Instituto Internacional de Relacionamento Cristão, onde se poderia experimentar uma vida de oração, estudo e diálogo.
muito premiado e convidado por diversas universidades para palestrar e lecionar. Kuhlmann preferiu permanecer em Basel, onde frequentava a igreja de confissão luterana. Então, nesse livro, os dois vão debater sobre o batismo. Então, na primeira parte aqui, o Oscar Kuhlmann, ele fala a visão dele. Ele defende o batismo de crianças. Ele traz um estudo aqui sobre a palavra batismo, na história, tudo, sobre a visão dele. Batismo de aspersão. Então ele tenta, como ele não consegue arranjar aí uma base bíblica, versículos bíblicos que falam sobre o batismo de criança, ele não encontra. Então ele tenta ir de várias formas, através de outras passagens da Bíblia, tentar trazer o seu posicionamento. Mas a gente vê que ele não encontra uma base bíblica, não existe versículo na Bíblia que fala sobre o batismo de criança. Mas o estudo dele é muito bom, na visão dele. E depois, da página 80, nós temos aqui Karl Barth, que mesmo sendo da Igreja Reformada, ele não vai aí no pensamento da Igreja Reformada, e ele vai pelo seu pensamento pessoal dele, onde ele acredita que o batismo bíblico não é um batismo de crianças, e sim de adulto, e que é um batismo de imersão. Então, um livro aí muito bom, um livro de debate, onde os dois, tanto Karl Barth como Oscar Kuhlmann, um defende o batismo de crianças e aspersão, o Oscar Kuhlmann, e o Karl Barth defende o batismo de adulto e de imersão. É um livro muito bom aí para quem quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Então eu agradeço por você ter assistido este vídeo, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, coloque aí o que você crê. O batismo de criança é bíblico? Coloque aí embaixo a sua posição, se você é reformado, se você é luterano, se você é pentecostal, a sua visão bíblica do batismo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.